Livro Aconteceu na Casa Espírita. Capítulo 1 Infiltração Programada. Em estranha cidade do plano espiritual inferior, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Entidades recém-desencarnadas perambulavam lunáticas pela estranha região, semi-escravizadas por mentes maléficas que as transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Estes infelizes permaneciam junto aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos de seus habitantes. Júlio César, na condição de chefe, conclamava do centro do largo os obsessores, que circulavam em torno do jardim de pedras, com as seguintes argumentações: avante, amigos, o trabalho nos espera. Não podemos mais perder tempo. É necessário agirmos agora, ou então o trabalho de anos será perdido. Qual é a missão? Perguntou Gonçalves, um dos comparsas imediatos de Júlio César. A missão, respondeu o sinistro orador, é de infiltração espiritual. Estamos de longa data planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. Quando o adversário-chefe pronunciou estas palavras, extensa turba de espíritos fanáticos correu para junto do perseguidor mestre, ouvindo-o atentamente, enquanto a novidade corria, relampejante, entre os habitantes do estranho município. Verdadeira falange de adversários da bondade se apresentou diante do líder perverso, animando-o na transmissão destas terríveis orientações. Tenho aqui o relatório atualizado. E, manuseando desajeitado material, puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas, lendo, segundos depois, em voz alta, estes dados. Somente este ano, 2.500 espíritos que estavam sob nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno, com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem. Cerca de 3.000 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram o equilíbrio readquirido graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Multidões estão encontrando, naquela casa maldita, tranquilidade e conforto espiritual, que para nós são abomináveis. Mais de 4.000 entrevistas, aproximadamente 20.000 vibrações, centenas de palestras, transmitindo a doutrina espírita e os ensinos de Jesus, exaltando o bem e o amor. E ainda tem mais, continuou o expositor das trevas, imprimindo nas palavras raiva e inconformação. Mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos muito positivos sobre as pessoas. 200 enfermos, impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição, receberam a visita fraterna e a fluidoterapia contra a nossa vontade. E não acaba aí, insistiu o malfeitor completamente admirado. Gestantes, crianças, jovens, andarilhos, etc., receberam da casa espírita o concurso caridoso. Isso sem contar as obras sociais que promovem largamente a criatura humana. O centro em questão é um dínamo de benemerência. Se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente, imaginem se deixássemos o caminho livre? Por isso, é preciso continuarmos, redobrando nossos esforços, a fim de acabarmos com essa tolice de caridade, a absurda preocupação com o outro e, acima de tudo, com essa inaceitável proposta de renovação moral, trazida pelo Cristo, que exige demais dos seres humanos.
Recebemos de nossos superiores mais de 8.000 solicitações. Tenho comigo os apontamentos. E lançando ao vento alguns papéis, continuou irritado. Vejam, requisições de obsessão, memorando solicitando prioridades, inúmeras ordens de serviços não cumpridas e sem contar as infinitas reclamações. Como veem, nossa incompetência está declarada. É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores, e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente se falharmos. Todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras dos emissários da luz, que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos um bem-estar falso, com o objetivo de escravizar-nos de novo na Terra através da reencarnação. E como vamos agir? Perguntou um desordeiro bastante animado. Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedras contra os eleitos do Senhor? Assassinaremos alguém? E da turba uma infinidade de sugestões maléficas foram proferidas, entre algazarra e uma pseudo-alegria que envolvia a legião desordeira. O líder fanático precisou interromper a agitação alertando: não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam nossa influenciação, e a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual. Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho no bem, além de entidades sublimes garantindo-lhes extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que, de tempos em tempos, abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição, a única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que nossa entrada é permitida porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Contudo, enquanto elas, as entidades evoluídas, aguardam a aprovação dos seus pupilos no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos, envolvidos com os problemas materiais, esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, etc., entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação, e na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. A falange das trevas estava magnetizada pelas palavras do mandante.
Quando Júlio César percebeu que já havia estimulado quantos necessitava para a implantação das suas ideias, entoou este grito de guerra: Avante! Para aquela odiosa casa espírita, o momento do apocalipse, do acerto de contas, do juízo final e da destruição chegou. Eles próprios se autodestruirão. Terminando o discurso maligno, em tom de oratória, o obsessor fanático foi aplaudido, aclamado e carregado pelos comparsas, enquanto a multidão cantava hino exótico, enaltecendo as forças das trevas, ao mesmo tempo em que gritos alucinantes de combate corriam sinuosos, encontrando eco no coração iludido dos obsessores. E sob influência sonora de alucinante marcha hipnótica que incentivava a destruição, a legião dos adversários do bem embrenhou-se pelas ruas estreitas da esquisita cidade, preparando-se para o terrível processo de infiltração. Dias depois, na casa espírita, o trabalho seguia normalmente. No plano espiritual, porém, os instrutores responsáveis pelo centro recebiam a notícia: vamos ter mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem, comunicou Joana, uma das cooperadoras espirituais do centro. Acabamos de socorrer um espírito desequilibrado que prestava serviços à extensa turba de obsessores. Tendo-se libertado da influência negativa, narrou-nos com riqueza de detalhes diabólica palestra que o já conhecido Júlio César realizara em sua cidade sinistra, almejando mais uma vez destruir a obra do bem. O mentor tratou de apaziguar os tarefeiros espirituais, solicitando marcassem reunião com todos os cooperadores desencarnados, com o objetivo de informá-los a respeito da possível invasão.